Pessoal, vamos começar mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que tudo que eu falo não pode ser levado como verdade absoluta. Nada mais é do que análise de estímulos jogados no meu ambiente, jogados ao meu redor, ou seja, as minhas opiniões. Antes de começar aqui o nosso tema, gostaria de falar de uma coisa que eu tenho notado muito, desde os comentários que tem aqui, que as pessoas têm se expressado no canal, comente mesmo, acho muito legal essa ideia de debate, tudo, que você concorda, não concorda, enfim, às vezes entra com uma brincadeira, não tem problema, tá? Pode comentar à vontade. E eu vejo muita questão, né, nas pessoas, o mesmo problema que nós temos na ciência, segundo Karl Popper. Tá? Esse aqui é o livro do Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. É um dos livros mais difíceis que eu li. Eu demorei acho que uns 3 anos para ler esse livro, sempre lendo ali em pedaço em pedaço. E eu separei uma parte que é muito interessante, que vocês vão entender. Tá? Que é assim. Que são, entretanto, esses métodos das ciências empíricas, ou seja, das ciências que aprende por meio da observação ou por meio de um experimento ali que você pode ver, você pode analisar, você pode escutar, ok? Que damos o nome de ciências empíricas. Ele fala assim, é comum dizer indutiva uma inferência, caso ela conduza, de enunciados singulares, por vezes denominados também enunciados particulares. O que seria isso? Por exemplo, o que acontece ao meu redor? Na minha vida, é um enunciado singular, porque eu não posso falar que a minha vida representa a totalidade da humanidade. Então nós temos o que? Aqui um enunciado singular. Então nada mais é o que eu falo aqui no meu canal, cada vídeo é um enunciado singular. Tais como descrições dos resultados de observação ou experimentos, ok? Então por meio aqui do meu canal, por meio de observações. Para enunciados universais, tais como hipóteses ou teorias. Ou seja, eu pegar os meus enunciados singulares, ou seja, as minhas vivências, minhas experiências, e tornar isto uma teoria e tornar algo que é universal. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui, ok? Para a gente entrar no nosso tema. E outra parte que ele colocou assim, ó. Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares, ok? Independente de quão numerosos sejam esses. Por quê? É difícil de colocar enunciados singulares para enunciados universais, independente do seu número, porque não é uma totalidade. Nós podemos pegar ali uma ideia de muitas pessoas, mas não do todo. Então não tem como você tirar uma certeza, porque você não pegou o todo, ok? Com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode revelar-se falsa. Por quê? Acontece, o Marcelo é acostumado com a solidão, o Marcelo ele convive com a solidão. O Marcelo, apesar de ter momentos de solidão que são realmente deploráveis ou assim, realmente difíceis, mas ele consegue viver na solidão. Isso quer dizer que todos os Marcelos conseguem viver na solidão? Isso quer dizer que todos os homens conseguem viver na solidão? Isso significa que toda a humanidade consegue viver na solidão? Não. Entenderam onde eu quero chegar? Acho que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, tá? Independente de quantos casos de cisnes brancos possamos observar, isso nos justifica a conclusão de que todos os cisnes brancos conseguem, né, realizar determinada função, ok? Então, a questão de saber se as inferências indutivas se justificam em que condições é conhecida como o problema da indução. E por que eu falei esta parte do livro aqui? Quem puder ler, pessoal, Karl Popper, tá? A Lógica da Pesquisa Científica,
é sensacional, porque geralmente as pessoas, elas colocam a sua vida como um determinismo. Eu vejo muito aqui comentários falando, mas o homem, ele nasceu para viver em comuna, ele nasceu para viver em sociedade, então logo você vai ficar depressivo, você vai ser uma pessoa extremamente triste, entendeu? Porque a pessoa não consegue viver sozinha e ela fala que se eu não consigo, eu sou um humano e eu não consigo, logo nenhum ser humano consegue. Entenderam? Por meio de enunciados singulares, a vida dele quer tirar teorias e criar enunciados universais. Tá? Por exemplo, eu não encontrei tal pessoa porque essa pessoa não tem determinada característica. A pessoa chega e fala, você nunca vai encontrar porque todas as mulheres são assim. Porque você nunca vai encontrar porque todos os homens são assim. Não quer dizer que você não encontrou, que isso não existe. Então as pessoas colocam a sua vida como algo determinístico. Ela coloca a sua vida como uma teoria. Ela coloca a sua vida como uma hipótese universal. E não é bem assim. Por isso que no início do meu canal eu sempre falo, não levem em consideração o que eu falo como verdade absoluta. Nada mais é do que análise de estímulos jogados no ambiente por meio da minha observação, ou seja, o que está ao meu redor. Por exemplo, quando fala a questão, o homem nasceu para ser social. Tá, vamos pegar uma ideia também da natureza. Os lobos. O lobo também ele é um ser totalmente social. Mas quando eu falo totalmente, olha só, olha eu me conduzindo a um erro também. Totalmente não quer dizer que todos os lobos vão conseguir viver em matilha. Tá? Existe a questão até que ele fala o sigma, né? Ou seja, o lobo que ele se desprende da matilha e segue uma vida solitária. Por isso que tem a questão do lobo solitário. Ele não vive em matilha, ele vive independente. Isso é a maioria? Não. É a minoria? Sim. Então quer dizer que todos os lobos vivem em matilha? Não. Isso que eu falo para vocês. Quer dizer que todo ser humano deve viver em comunidade? Não. Quer dizer que todos os homens, se ficarem sozinhos, vão ficar depressivos? Não. Tá? Então é onde eu quero chegar agora no tema. 42 anos, sozinho, solteiro, um homem fracassado ou um homem moderno? Vamos lá. Tá. No decorrer da minha vida, acho que vocês já sabem, eu estudei muito tempo para ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. E no decorrer da minha entrega com a igreja, eu fui perdendo a minha fé, saí, café um pouco abalado, e durante os estudos da minha vida e os acontecimentos, fez que eu, Marcelo, perdesse a fé. Então eu não posso colocar como enunciado singular a minha vida, pelo que eu passei, que todas as pessoas irão perder a fé, mesmo passando pela mesma experiência que eu tive. Não. Ok? Então, a partir disso eu tive relacionamentos, no qual foram realmente traumatizantes em todos os sentidos, ok? Porque hoje tudo é muito fácil, as pessoas elas não querem conviver com as outras pessoas realmente por meio da entrega, porque tudo é muito fácil, a pessoa sai daqui, já começa a namorar a pessoa já logo em seguida. Isso é fato, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais acessíveis e cada vez mais fúteis e cada vez mais sem conteúdo, né? As pessoas não querem passar pelo sofrimento ali de um relacionamento. Não que meus relacionamentos levaram ao sofrimento, tá? Meus relacionamentos sempre foram muito bons enquanto duraram. Depois de um momento, do nada, a chave era virada, as coisas prejudicavam. Então, a ideia é o seguinte, quando eu falo isso para vocês, pessoal, não quer dizer que vocês devem seguir uma vida solitária, tá?
E o que eu sempre falo no meu canal é que as pessoas devem ter o conhecimento dos riscos que cada ação pode levar. Isso é bem Sartre, né? Nós somos condenados à liberdade, nós somos condenados a escolher. Se nós somos condenados a escolher, tem uma questão da responsabilidade direta. Ou seja, se eu escolho, se eu sou livre para escolher, eu sou responsável por todas as minhas ações. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que o que a gente faz aqui tem uma consequência. O que a gente escolhe aqui tem uma consequência. No meio que você encara um relacionamento, você tem que estar ciente que você está jogando. Você tem que estar ciente que é uma aposta. Infelizmente, esta aposta está cada vez mais levando você a perder. Tá? Mas não quer dizer que todos os relacionamentos vocês irão perder. Existem pessoas muito boas que se encontram e realmente elas se completam ali, né? Em questão de completude, eu já expliquei para você, mas é a questão realmente de cada um estar completo e no mesmo ali se encontram ali e acaba construindo ali realmente algo muito legal, tá? Mas quer dizer que todas as pessoas irão encontrar? Não. Isto é a minoria. Entenderam? É extremamente a minoria. Então você está apostando. E pela experiência minha que eu vejo ao meu redor, que as pessoas realmente aqui em uma cidade grande, numa cidade onde as coisas estão cada vez mais livres, e não questão de liberdade, mas uma questão de libertinagem, tá? Uma cidade que está cada vez mais libertina. Apesar que temos ali, né, a filosofia dos libertinos, que é totalmente... É daí que nasceu, mas a gente pode comentar isso depois em outra data. Está cada vez mais libertina, as apostas estão cada vez mais levando você a perder. É a mesma coisa você jogar, por exemplo, em um site de aposta, né? Que tem um algoritmo que leva você a perder, mas em algum momento você ganha. E nesses pequenos momentos que você ganha, vai te levando ao vício. Então, mesma coisa da vida em comuna. Em pequenas coisas que você vai ganhando, vai te levando a entender que você deve viver em sociedade. Tá? Que se você não viver em sociedade, você vai estar em depressão. Se você não viver em sociedade, você vai ser uma pessoa triste. A própria sociedade, ela te induz a acreditar nisso. Porque tem uma questão da procriação, que temos que procriar. Tá? A sociedade, ela te obriga a você ter um relacionamento, você a casar e você ter filhos para ser considerado, eu tive a minha passagem na Terra, tive uma passagem de sucesso e deixei ali a minha linhagem. Apesar que existe uma pesquisa que a cada 100 anos uma linhagem termina. Sempre tem uma linhagem que termina, ok? Então, pessoal, é o seguinte, não quer dizer que você está com 42 anos, assim, 40 ou mais, ou 20 mais, sei lá, e escolheu ter uma vida solteira, que você é uma pessoa errada. Porque a sociedade induz você a pensar isso. E a sociedade induz você a pensar, se você não seguir os padrões de uma sociedade, você é considerado um fracassado. Ou seja, se você não casar, se você não ter uma pessoa do seu lado, se você não ter filho, você é uma pessoa de fracasso. Então, o homem moderno está cada vez mais entendendo, tá, essa jogatina que a sociedade induz você a praticar. E estão colocando no papel, falam assim, nossa, eu acho que não está valendo a pena fazer determinada coisa. Se eu fizer determinada coisa, realmente eu vou sair muito perdendo. Por que eu faria isso? Mas tem pessoas que realmente não fazem uma análise de risco e benefícios. Se você começar a fazer essa análise de risco, você vai perceber que, do jeito como está a libertinagem da sociedade, do jeito que está o que as pessoas veem, o que é um relacionamento, do jeito que está como as pessoas conduzem
o conceito do amor, você vai pensar, não vale a pena. E eu sei que se você está acostumado a uma vida de comuna, né, não de comunismo, mas de comuna como sociedade, quando você começa a viver uma vida solitária, parece que você está errado. Você começa a sentir uma depressão profunda. É a mesma coisa que eu falo que você está sendo liberto de um vício, né? Quando a pessoa realmente ela tira, né, aquele vício, né, ela passa realmente por aquele processo, a pessoa ela acaba, realmente ali se enlouquecendo, tá? É normal. Eu passei por esse processo, parece que a vida não tinha mais sentido, tudo. Hoje em dia, para me tirar de casa, eu penso 2, 3 vezes se realmente vale a pena. Porque é tão gostoso você chegar numa sexta-feira, você pegar um Karl Popper. Se você não quer ter ali uma intelectualidade na sexta-feira, você pega um videogame, liga seu Xbox ou seu PlayStation e você acaba jogando. Então, você começa a pensar se realmente vale a pena todo aquele processo que você tem que sair, criar uma persona, ter toda aquela convivência, e tomar cuidado que hoje em dia que tudo que você faz parece que você vai ser cancelado. Será que vale a pena? Tá? Será que não é legal ser um sigma, né? Se você está ali, o sigma que eu falo não é questão de macho alfa, macho sigma, não é isso, tá? O sigma que eu falo que é aquele lobo que sai da matilha. Será que não é legal você sair um pouquinho dessa sociedade e você observar, pensando em questão de Levi-Strauss, pensando na questão da antropologia, você observar a sociedade em cima do muro, tá? Não participar, mas você tem que observar ali em cima do muro para que você tenha os conceitos corretos sobre o que é uma sociedade no mundo vigente. Ok? Então o que eu falo para vocês, eu, Marcelo, solteiro aos 42 anos, vida sozinho, eu não me acho um fracassado. Mas eu tenho uma consciência do risco com benefício, com risco mais benefício, que não vale a pena eu tentar me relacionar, tentar viver em comunidade, porque eu acho, eu, Marcelo, saio muito perdendo de como está a sociedade no tempo de hoje. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que isso aqui é um enunciado singular segundo Karl Popper. Eu não posso pegar esse enunciado singular e tornar enunciado universais. Entenderam? Mas o que eu quero passar nos vídeos para vocês é que é possível. Por meio das minhas experiências, eu estou mostrando para você que é possível você ter uma vida solitária, é possível que você possa abraçar a solidão e ter uma vida realmente agradável. Vocês nunca, tá? Vou deixar uma pergunta. Vocês nunca comeram algo que parece no começo não é gostoso, mas quando você começa a sentir aquele gosto e você vai se acostumando, você não consegue mais ficar sem aquele tipo de comida? Você começa a sentir um gosto tão agradável. Isso acontece, né? Porque às vezes você não está acostumado com aquele paladar. E quando você acostuma, você começa a gostar. É isso que eu falo da solidão. Vocês não estão acostumados com o paladar da solidão. No momento que você sentir a doçura da solidão, vocês irão acostumar com ela e vocês não conseguirão ficar longe dela. Mesmo se um dia vocês voltarem a se relacionar, vocês verão e realmente perceberão a importância dos seus momentos sozinhos, a importância dos seus momentos em solidão para que você tenha uma vida plena. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um pouco longo hoje. Até mais.